Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo. Eu estou aqui ao lado de Marcelo Scampelo, que é ex-secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, esteve à frente da UGPE, a Unidade Gestora de Projetos Especiais, por 7 anos, não é isso? E agora é pré-candidato a deputado estadual do Amazonas e também vice-presidente da Federação União Brasil, também no estado. Secretário, o senhor que é agora pré-candidato a deputado estadual, sai de uma atuação mais técnica para entrar diretamente na política. Como o senhor pretende transformar essa experiência em articulações e resultados dentro da aliança? Jéssica, durante a nossa gestão, nesses 7 anos e 3 meses no governo do governador Wilson Lima, nós construímos, planejamos, executamos e entregamos para a população do Amazonas mais de 400 obras, incluindo programas muito importantes e estruturantes no Amazonas, como Prosame Mais, o Amazonas Meu Lar, Ilumina Mais Amazonas, Falta Amazonas, Prosar em Maués, Prosar em Parintins, enfim, programas estruturantes que a gente reconhece que a gente fez muita coisa, mas dentro de um projeto político no parlamento, a gente tem certeza que a gente consegue avançar ainda mais nessas políticas públicas. Sim. Seguindo essa linha, projetos como o Amazonas Meu Lar, o Prosamin Mais, o Asfalto Amazonas devem ser as principais bandeiras da sua atuação política. O que ainda precisa avançar nessas áreas aqui no estado? Eu sou engenheiro civil por formação, sou aqui de Manaus, formei aqui no Amazonas mesmo, na antiga UTAN. Sou engenheiro civil, tenho muito orgulho de dizer que na engenharia, utilizando os conhecimentos que a gente obteve na engenharia, a gente conseguiu construir muitas coisas para transformar a vida das pessoas. Esses programas, eles são fundamentais a sua continuidade. Por exemplo, o Programa Amazonas Meu Lar é o maior programa habitacional da história do Amazonas e ele tem diminuído o déficit habitacional no Amazonas, no estado como um todo, mas especialmente na cidade de Manaus, que tem mais de 100 mil residências em déficit, ou seja, 100 mil pessoas precisam de casa própria para morar, ou moram de aluguel, ou moram de favor, ou não conseguem acessar o financiamento da casa própria. E o Amazonas Meu Lar veio para resolver esse problema e já começou a resolver. Foram mais de 10 mil famílias atendidas só com o Amazonas Meu Lar e 30 mil no total, incluindo a regularização fundiária. Então, são programas como esse, estruturantes, que devem ter prioridades nos governos que se sucederão para a gente diminuir esse problema. Somente com casa própria, somente com saneamento, somente com asfalto na rua, iluminação pública, a gente consegue melhorar as cidades. E as pessoas moram nas cidades. E quem mora na cidade precisa ter qualidade de vida, e essas bandeiras são essenciais para isso. Alguma surpresa que o eleitor pode esperar da sua candidatura a deputado estadual do Amazonas nas eleições deste ano? Olha, o eleitor pode esperar hoje um pré-candidato que vai lutar pelas bandeiras que acredita, né? Como casa própria para a população, desenvolvimento das cidades e, principalmente no interior do Amazonas, levar saneamento. O estado do Amazonas ainda tem uma cobertura muito baixa de saneamento básico, principalmente no interior, rede de cobertura de esgoto coletado e tratado muito baixo. Ainda falta água na torneira dos amazonenses no interior, principalmente nas comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas. Então, também um problema crônico que a gente vai enfrentar são os lixões a céu aberto. Todos os municípios têm problema com lixão a céu aberto, nós precisamos, de uma vez por todas, eliminar isso. A gente vai estar muito focado para isso. Mas casa própria, asfalto na rua, iluminação e também saneamento são as bandeiras principais, porque é na cidade que as pessoas moram, que as famílias moram, e a gente tem que dar dignidade a ela. E é interessante o senhor falar sobre isso, porque saneamento básico, tratamento de esgoto é uma coisa que a população está sempre reclamando, né? Sim, principalmente em cidades como a cidade de Manaus, que tem muitas áreas de risco, cortadas por igarapés e com chuvas intensas, a população que ao longo das décadas foi ocupando esses espaços inadequados para a construção de habitação, acaba sofrendo com inundações, enchentes, desabamentos, são áreas de risco. Então nós precisamos
principalmente estimular e continuar avançando na política habitacional, construção e entrega de casa própria para a população. Só com a casa própria a gente vai conseguir também levar outras políticas públicas juntos. Quando a gente constrói um parque habitacional, a gente está levando não só a moradia, mas a gente está levando energia elétrica, iluminação pública, água tratada, esgoto coletado e tratado, mobilidade urbana. A gente dá acesso à segurança pública, a gente dá acesso a uma ambulância que chega para atender uma pessoa naquele parque habitacional. A gente dá acesso ao coletor de lixo, que vai lá coletar o lixo e destinar num local adequado. Então, são várias políticas públicas que funcionam e vão a reboque da política habitacional. Por isso, casa própria tem que ser prioridade. Secretário, agora sobre o União Brasil. O seu grupo político pretende ter uma candidatura própria ao governo do Amazonas nas eleições deste ano? Olha, não há uma definição sobre isso. Nós temos nosso pré-candidato ao Senado, que é o ex-governador Wilson Lima. Nós temos vários pré-candidatos a deputados federais, como o deputado federal Fausto Júnior, a deputada estadual Joana Dark, o ex-vice-governador Tadeu de Souza, a Thaísa Souza, que também vai vir, entre outros pré-candidatos a federal. Temos vários a estadual, uma chapa muito competitiva, são pelo menos 7 deputados estaduais de mandato que estão na chapa da Federação União e PP, além de vereadores também da cidade de Manaus com mandato e outros candidatos fortes. Então, agora, para o governo, ainda nós estamos aguardando as definições no âmbito nacional, ainda não tem uma definição do União Brasil e PP sobre quem vai apoiar nacionalmente. Essas coligações ainda estão sendo discutidas para depois definir estadual. O governador Roberto Cidade, ele está muito focado na gestão, então ele está focado em colocar a máquina para funcionar, dar governança, entregar todas as obras e ações que o governador Wilson Lima deixou em andamento. Então ele está focado nisso e essa definição deve ser para os próximos meses. E como o senhor avalia essa eleição para o governo do Amazonas neste ano? Olha, nós temos candidatos muito fortes, né, à eleição esse ano. Nós temos o senador Omar Aziz, que é um senador experiente, já foi governador, já exerceu vários cargos. Nós temos o prefeito de Manaus, ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, que está correndo também atrás dessa vaga. A professora Maria do Carmo, que está vindo pela ala da direita, né, uma empresária. E também poderão aparecer outros candidatos, como o próprio governador Roberto Cidade, que ainda não definiu essa situação. Mas será muito acirrada. Vai ser, eu prevejo ainda aí uma polaridade entre a questão ideológica e a questão direita-esquerda, né? Então, mas eu acredito que a população vai saber escolher o que for melhor para o Estado. Sempre a população ela é sábia, o eleitor é sábio na hora de escolher, ela vai escolher o governador para representá-lo. Eu tenho certeza que a representação será a melhor para a continuidade dos programas e projetos sociais do Estado do Amazonas. Agora, para finalizar essa parte de política, quem é Marcelo Campelo fora da política? Marcelo Campelo é um manauara que nasceu ali no começo da década de 70, formado em engenharia civil aqui pela UTAM, que é o Instituto de Tecnologia da Amazônia, antiga UTAM, que hoje é a Faculdade de Tecnologia da UEA. É filho da dona Maria Aparecida, que é lá de Erunepé, do seu Francisco Salésio, que veio ali dos Seringais de Feijó. A nossa família tem a origem no interior, mas eu nasci aqui na cidade de Manaus. Sou pai do Pedro, que é cirurgião dentista, da Marcela, que é artista, marido da dona Fernanda, e agora sou avô do José Pedro, porque agora nasceu meu netinho de 4 meses, tá aí, já veio para assistir a Copa do Mundo. Nós estamos aí torcendo pelo Brasil, todo mundo junto. Então, eu sou uma pessoa comum, um amazonense que sonha com um estado mais desenvolvido, que trabalha para isso e luta por isso, principalmente por igualdade entre a população, diminuir a desigualdade para dar mais oportunidade para a população. E Marcelo Campelo também é cultura, não é? Esse ano o senhor lançou esse livro Cidades em Movimento, que é uma coletânea de artigos que trata sobre a sustentabilidade, inovação e transformação na Amazônia. O que o senhor pode nos falar sobre esse livro?
Eu escrevo artigos, né, semanalmente desde novembro de 2021. Esses artigos são publicados na imprensa local, inclusive do norte do Brasil e outros estados. Há veículos que publicam semanalmente meus artigos. Então, a gente fez uma primeira coletânea em 2024, onde a gente seleciona vários artigos, organiza em capítulos e oferece para o público sobre esses temas que a gente escreve da vida cotidiana, do nosso métier profissional, das experiências no governo, dos programas, dos projetos e das políticas que a gente acredita. Então, esse livro, Cidades em Movimento, ele é a segunda coletânea, esse aqui foi lançado em março deste ano. Eu tenho muito orgulho desse livro, ele está muito bem feito. A apresentação do livro é feita pelo ex-governador Wilson Lima, o prefácio pelo Dr. Robério Braga, que fala que, inclusive, que é um livro importante para registrar a história. Quem for ler esse livro daqui a 10, 20 anos vai ver muita coisa que foi feita aqui no estado do Amazonas, que está registrado nesse livro, vai saber por que foi feita, para quem foi feita e quando foi feita. E quais são os maiores desafios de inovação, sustentabilidade que o Amazonas enfrenta atualmente? Olha, nós vivemos num estado muito rico de recursos naturais, mas a riqueza não se reflete ainda na melhoria da qualidade de vida da população. Muita gente acha que nós temos que preservar a floresta aqui, mas mantendo a população na pobreza. Se a sustentabilidade não gerar economia, não gerar recurso, dinheiro no bolso de quem mora aqui, ele vai ter que utilizar os recursos naturais para isso. Então, nós temos que trabalhar uma política de floresta em pé, acredito que sim, mas esse serviço ambiental da floresta em pé tem que ir para o bolso de quem mais precisa. Tem que ir para o bolso de quem é ribeirinho e preserva a floresta, tem que ir para o bolso da população de um modo geral que tem que usufruir dessa preservação. Então, sustentabilidade é você desenvolver a população, um estado, sem afetar, sem grandes danos ou com compensação do meio ambiente. Então, sustentabilidade é a gente conseguir fazer com que essas políticas públicas não agridam o meio ambiente e também façam com que a população usufrua desse serviço ambiental que é feito de uma forma muito eficiente no estado do Amazonas. 97% da nossa floresta é preservada. Tem algum recado que o senhor quer passar para a população sobre isso? Olha, eu quero passar no sentido de que a população tenha certeza de que nós estamos trabalhando para um Amazonas melhor. Tudo que a gente fez ao longo desses 7 anos e 3 meses dentro do governo, a gente fez para o desenvolvimento principalmente das famílias, o foco nas famílias. O projeto, todos os programas que a gente desenvolveu ao longo desse tempo foi com um enfoque social. Nós tínhamos uma equipe muito forte dentro do governo quando eu fui gestor e com o olhar totalmente voltado para que a área social desse certo. A engenharia trabalhava para o social dar certo, a administração, o jurídico, o ambiental, enfim, todas as áreas trabalhavam para que a área social tivesse êxito. E quando a área social tem êxito, quem tem o resultado e quem é favorecido é a população que mais precisa. Então, com isso que você pode contar, você que está me assistindo aqui. Essa foi a nossa entrevista com o pré-candidato a deputado estadual do Amazonas, Marcelo Campelo. Para saber mais, você pode acessar o nosso site emtempo.com.br ou seguir nos acompanhando aqui nas redes sociais, que logo mais a gente volta com atualizações. De Jennifer Lima para o Jornal em Tempo.